um e-mail convite em 2011. Eu recebi um e-mail convite do Sebrae, que o Sebrae ia dar, na época o Piauí não falava de tecnologia, não tinha nenhum programa, nenhum projeto para trabalhar a tecnologia. E o Sebrae ia dar início a um programa, pode deixar, né? O Sebrae ia dar início a um programa de apoio ao avanço tecnológico do Estado. E aí eu saí de Parnaíba e fui para Teresina, para essa reunião. Cheguei em Teresina, conhecia muito pouco do ecossistema lá de Teresina, sentei lá no fundo da sala, e aí chega a Mirna, que é uma das gestoras do Sebrae do Piauí. E a primeira palavra da Mirna foi: olha, eu queria agradecer a presença de todos, nós vamos estar dando início aqui a um projeto que vai apoiar os negócios em Teresina. Aí eu disse: como assim? Aí eu fiquei, como eu recebi esse e-mail? Aí ela falou, eu levantei a mão, eu disse: Mirna, só Teresina? Aí ela: sim, só Teresina. Aí eu: tá bom. Aí eu disse, aí ela já sabia que eu era de Parnaíba, ela disse: você recebeu o e-mail? Eu disse: recebi. Ela: deve ter sido algum engano. Cara, eu voltei de Teresina, né? Literalmente ponto da vida. Eu disse: cara, como é que o estado é tão pequeno, o Sebrae vai começar uma ação e essa ação vai ser só em Teresina? Eu estou cansado disso e voltei com esse negócio martelando na minha cabeça, né? Foram 4 horas de viagem martelando na minha cabeça. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Parnaíba foi criar um projeto. E no dia seguinte eu disse: Isabela já era gestora do Sebrae, né, de Parnaíba. Eu disse: Isabela, eu quero te apresentar um projeto. E aí contei essa mesma história para a Isabela. Eu disse: olha, está aqui o projeto. Nós precisamos começar a falar de Parnaíba também, a construir um ecossistema em Parnaíba. E aí, quando foi em 2012, né, nós começamos aqui um movimento, era um movimento igual a esse. Eram empresários de base tradicional, eram empresas de tecnologia de base tradicional, que desenvolviam sistemas. A gente começou a conversar, a reunir esse pessoal e conversar sobre como esse nosso segmento poderia crescer. E aí fizemos 1, 2, 3, 4, 5 encontros, e teve um determinado momento, casando um pouco a esse desenho de um ecossistema, nós sentimos a necessidade de ter um espaço físico. Eram empresas, então era uma empresa que estava num bairro, era uma empresa que estava no outro, era uma empresa que estava no outro, a gente não conhecia ainda desse universo aqui, né? E aí nós montamos um segundo projeto. E na época eu era coordenador de tecnologia da Prefeitura de Parnaíba. E aí qual era esse projeto? Esse projeto era criar um espaço físico que eu conseguisse levar todo mundo para dentro do mesmo ambiente. Então, ao invés de ter empresas separadas, nós íamos colocar essas empresas dentro de um local, sem entender ainda do conceito de hub, né? Ou seja, nós estávamos criando um hub sem saber que era um hub. E esse nosso projeto era além das empresas. Então, ao tempo que nós reuníamos todas as empresas de tecnologia, nós queríamos trazer as universidades como centros de pesquisas para dentro, para unir o que naquela época a gente enxergava. Olha, empresa de tecnologia não conversa com universidade não conversa com empresa. Como é que a gente resolve esse ato que tem aí entre essas velocidades, né? Que a universidade é um pouco mais lenta, que tem seus processos mais burocráticos, e a empresa lá no mercado ela é mais veloz, ela é mais rápida, ela quer resultado. E aí nós apresentamos, né? Na época, o prefeito de Parnaíba, hoje deputado federal, Florentino, e aí o Florentino recebeu aquilo ali. A princípio, nós saímos da reunião entendendo que não ia acontecer nada, mas era o destino, né? Um ano depois, um empresário do Piauí chegou para a prefeitura e disse: olha, nós temos um espaço, esse espaço não foi o que nós queríamos do espaço, e agora eu quero que a prefeitura me ajude. Nós vamos ceder um pedaço do espaço para a prefeitura, para que a prefeitura movimente o local. E aí, a partir do momento que a prefeitura movimentar o local, pode ser que eu consiga atrair empresários para ocupar o espaço. E aí, depois dessa reunião, toco o telefone da minha sala, que era do setor de tecnologia: Luiz, vem aqui na minha sala, no meu gabinete. E aí eu fui.
quando eu cheguei no gabinete, estava sobre a mesa lá de caminhão uma planta grande. E aí o Florentino disse, Paulo, isso aqui é o shopping, o Tuna Shopping, e eu quero saber qual o tamanho do espaço que você quer. Uau! Para fazer aquele projeto que você mostrou lá com os empresários e tal. E aí eu, tímido, né? Olhei aquela planta toda, eu disse, vou pegar um pedacinho aqui. Eu, prefeito, esse pedaço aqui está ótimo. Não, Paulo, eu estou falando é de um pedaço mesmo. Esse pedaço todinho aqui dá para ti? Aí eu olhei assim para a cara dele, é sério? É sério. Porque para a gente não faz muito sentido a gente locomover a prefeitura para lá, porque fica distante da população. Então a gente precisa criar algo novo. E eu quero dar metade do pedaço para vocês criarem o polo de tecnologia de Parnaíba. E aí naquela época ele fez o então senador da prefeitura, senador pelo estado do Piauí, hoje o Wellington Dias, era governador na época. E aí o poder do governo, né, eles ratearam o custo do espaço entre prefeitura e governo, e nós fundamos aqui em Parnaíba em 2015, olha só, 2011 começou a história, 2012 nós começamos aqui o PHP TICS, né? Eu acho que nem Marcos participava da época do PHP TICS, não acho que ninguém aqui participou, eu acho que o Jefferson, né, participava, o que é o GG, né? O homem do dinheiro, ou seja, ele tem dinheiro hoje porque ele é mais antigo, né? Então, em abril de 2015 foi uma coisa muito rápida também, porque na época o Wellington Dias, ele era o último ano de gestão dele como governador, e ele chegou e disse, olha, é o seguinte, nós vamos entrar, mas nós precisamos inaugurar esse espaço em 30 dias, vocês conseguem? E aí na época eu conheci, uma das empresas que era a Fox, e estava chegando na Fox o Judário, né? Não sei se alguém conhece aqui o Judário, né? O pessoal aqui de Parnaíba, e o Judário né, só couro e osso. E aí, rapaz, eu e esse Judário, nós passamos 30 dias imersos nesse projeto de construção do espaço, porque era um espaço já construído, que não dava para ser o espaço das empresas. Eram salas maiores, era outra estrutura, então nós tivemos que derrubar a parede, levantar a parede, reconstruir tudo em 30 dias, foram 30 dias imersos. Inauguramos no dia 17 de abril de 2015, no dia 18 eu estava acamado, né? Eu acho que passou a adrenalina e aí a doença veio porque de fato foi muito desgastante. Mas aí o que acontece? Ficamos 2 anos com o polo, foi o primeiro polo de tecnologia do estado do Piauí, foi aqui em Parnaíba. E quando o prefeito Florentino tentou reeleição, nós estávamos certos que a coisa iria dar certo, porque não tinha à época uma oposição forte, né? Mas a coisa de julgar, né, a oposição como fraca fez com que a base não se estruturasse. E acabou que nós perdemos a eleição para o atual prefeito, que é o prefeito Monsanta, e a primeira medida, eu ainda fiquei na transição, né, eu ainda era coordenador de tecnologia da gestão do Monsanta, chegou uma carta lá na minha mesa, que era uma carta do procurador do município, dizendo que nós tínhamos 30 dias para entregar o espaço do polo de tecnologia, que não era interesse da gestão atual. Então foi bem assim, tanto que algumas empresas achavam que era brincadeira, no 30º dia as empresas estavam abertas e a energia foi cortada. Bem assim mesmo, né? E aí o que acontece? Eu e o Judário de novo, nós fomos procurar formas, né? Então o Judário tentou mexer algumas coisas, eu tentei mexer outras coisas. O certo é que, desde a desconstituição em 2017, nós ficamos ali num hiato. Muitas empresas voltaram para suas instalações próprias, né? Tiveram que alugar novos espaços, e aí aquilo começou a me gerar dor, né? Poxa, a gente construiu algo e esse algo se acabou por conta de uma gestão. Então a gente precisa criar um outro modelo. E aí foi quando eu comecei a estudar mais o cenário nacional, e aí foi quando eu comecei a entender
e estudar o conceito de comunidades de startup, ecossistema de inovação, essa coisa toda. E em 2019 eu disse, resultado do polo de tecnologia, nós tínhamos ali alguns novos negócios que tinham nascido do polo. Então, naquela época ali nós tínhamos algumas empresas de tecnologia e alguns novos negócios surgindo, dentre eles a Tron, né? O Gildário, na época, o Gildário era sócio da Foxline. E aí, só que o Gildário começou a trabalhar muito fortemente com robótica. E aí começou a surgir o primeiro nome Tron, mas como uma escola de robótica comum. E aí eu disse, gente, está na hora da gente dar um novo passo. E aí foi quando eu comecei, na época, o Marcos já estava, eu estava fazendo mestrado, eu estava fazendo doutorado lá, então já estava próximo do Marcos, algumas coisas acontecendo, outros negócios nascendo. E aí eu disse, cara, vamos criar uma comunidade de startups. Na época, nós estávamos criando uma comunidade de startup, talvez com 4 startups. A Tron, né? E alguns projetos novos, mas vamos criar. Qual o nome? Aí eu lembro que a gente já tinha um grupo do WhatsApp, nós fizemos uma votação, aí eu fiz uma sugestão, né? Eu disse, cara, olha, eu leio Parnaíba como? Parnaíba, lá na época do meu avô, Parnaíba era muito rica por meio da planta da carnaúba, né? A carnaúba era o grande alimento de riqueza de Parnaíba. Então vamos resgatar a história de Parnaíba agora com uma nova forma de fazer riqueza agora por meio de tecnologia, de inovação de negócios. Então vamos fazer Carnaúba Valley. E aí cria-se a comunidade Carnaúba Valley, né? E o interessante, só para finalizar a minha fala, é que nós estamos falando aí de 4 anos atrás. Em 2019 nós criamos a Carnaúba Valley, em janeiro de 2019. Em março de 2020, pandemia. Nós tínhamos construído uma governança dentro da comunidade, Celina lembra bem, que fazia parte. Nós tínhamos todo um calendário preparado para 2020. E aí vem a pandemia e destrói o nosso calendário todo. E aí vem uma coisa que a Isa falou lá no começo. Não tem o mal que não traga o bem. E aí foi quando eu disse, bom, e agora o que eu vou fazer? Nós estamos aqui em Parnaíba, lá no Piauí, ninguém conhece, e nem as ações que a gente tem planejado aqui para fazer, dá mais certo fazer. E aí foi quando eu comecei a ingressar no mercado nacional, né? Eu comecei a me conectar, fui atrás, bom, quem é que fala de startup no cenário nacional? AB Startups, Inovativa, eu comecei a botar meu nome, olha, eu quero ser o representante desses negócios. Aí eu acabei começando pela Associação Brasileira de Startups, né? Na época eu entrei em contato com o pessoal, e aí o pessoal, professor, faça a primeira coisa que você faz, comece a mapear as startups. Aí eu fui lá, beleza, qual é a plataforma? Plataforma tal. Quando eu abro a plataforma, Piauí, Teresina, eu corro de novo. Aí eu disse, olha, é o seguinte, eu não vou mapear as minhas startups. Mas professor, está lá o Piauí, tá bom, o Piauí tem 200 e tantos municípios, não é só Teresina. Como é que eu vou mapear uma startup aqui de Parnaíba e você está mandando eu botar lá Teresina? Não vou. Abra na sua plataforma Parnaíba. E aí, na época, abriu Parnaíba, e aí aproveitou a carona do Marcos Linhares, também pediu Pix, né? Pois então a Pix também, porque a gente também tem startup aqui. E aí assim começa a história. E em 4 anos nós saímos de 4 startups, hoje nós temos quase 50 startups, nós saímos de 0 startups de base acadêmica, hoje nós temos várias startups, acabou de sair uma startup aqui que é da academia, né, a Antônia. Então nós temos várias startups hoje de base tecnológica, de base científica, e o melhor disso, uma comunidade recém-criada, figurou entre as top 10 comunidades do Brasil em 2 anos consecutivos, 2020 e 2021. Em 2022, a Carnaúba Valley esteve entre as 10 maiores comunidades de startups na categoria Comunidade Revelação, comunidades que são recém-criadas e que têm um trabalho. Eu estou até aqui ansioso, porque hoje é o dia de sair o top 10 de novo, né? Para saber se a gente vai figurar, mas isso é só para mostrar o trabalho, né?
E aí, pegando um pouco da fala do Marcos, eu acho que essa construção aqui no nosso caso, ela é uma construção orgânica. Eu acho que o ecossistema precisou das startups, assim como as startups precisam do ecossistema. E quando a gente começa a olhar hoje esses 7 pilares, a gente já começa a enxergar muito bem, né, esses pilares, agora mais fortemente com o novo governo, um governo que agora finalmente, né, começa a enxergar que o caminho para desenvolvimento é por meio da inovação e da tecnologia. E nós somos muito felizes, porque nós temos uma ZPE e o governo olhou para essa ZPE e disse: olha, vamos transformar essa ZPE, nós vamos continuar promovendo indústria? Vamos, mas vamos fazer também tecnologia dentro da ZPE. Então eu acho que essa conjuntura, acabamos de saber isso, que está vindo esse mesmo empresário, o pai dele, que lá em 2015 apresentou o shopping para começar a história do polo. O filho dele hoje se muda para Parnaíba. Nós tivemos uma reunião e ele está construindo o segundo hub de Parnaíba, né? O Daniel Guimarães. Né? Então, além do hub da ZPE, nós vamos ter um hub privado agora aqui, que vai ser ali pertinho do Hotel Cívico, né? A casa já está comprada, é uma casa antiga, né? Atrás do Hotel Cívico. É uma casa antiga que vai ser construído o segundo hub. Então, Parnaíba está dando os passos, né, sólidos. É uma cidade pequena e eu acho que, por ser uma cidade menor, sai na frente um pouco de Teresina, porque os atores são mais próximos, né? Os atores são mais unidos. Você pode botar filial assim, pode sair do hub e vai para outro. Não, filial. Filial. Não posso sair.